Opa, tudo bem? Gente, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. Segundo episódio do Café com Teixeira. Já tomou o seu hoje? Vamos lá, galera. Na última semana, nós tivemos 2 episódios relacionados à liberdade de expressão, tá? O primeiro, um camarada chamado Monark, que participava de um programa de podcast chamado Flow, defendeu em sua participação a existência de um partido nazista, tá? De um partido onde as pessoas poderiam expressar todo o seu sentimento de ódio em relação a outro povo. No caso, aos povos que eles considerassem como não sendo iguais a eles, inferiores a eles. A gente sabe que o nazismo foi praticado na Alemanha, na época do Hitler, e foi aquele desastre, né? Muitos judeus, milhões de judeus foram mortos, tá? E essa fala infeliz dele fez com que ele tivesse que abandonar a participação desses programas a partir de agora. Depois nós tivemos, não sei se uns 2 dias depois, um apresentador, um comentarista da Jovem Pan News, chamado Adriles. Esse camarada, falando do nazismo, disse que pior do que o nazismo era o comunismo, que tinha matado mais de 10 milhões de pessoas, tal. E também foi demitido, no mesmo dia foi demitido, porque ao final ele ainda fez uma saudação que foi considerada como aquela saudação nazista, da palma da mão, né? Então isso nos remete a uma reflexão. Pessoal, o que é liberdade de expressão? Será que liberdade de expressão significa eu dizer ou fazer tudo o que eu quero? E a liberdade do outro? Se eu tiver liberdade ilimitada, eu vou acabar invadindo a liberdade do outro, tá? Não existe liberdade de expressão quando eu defendo uma causa que prega a eliminação de um grupo étnico. Não há liberdade de expressão quando eu prego a não existência de um diferente de mim. Entende? Então isso é uma situação muito séria. O nazismo, ele não pode retornar. Não é simplesmente eu ter o direito de ser favorável a isso. Você não tem direito de ser favorável a isso, ao extermínio de ninguém, tá? Afinal de contas, é crime você matar ou desejar a morte de alguém. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. Esses sentimentos têm que ser reprimidos, sim, tá? Tem que servir de exemplo. Ainda bem que saíram dos seus programas, porque realmente não dá para aceitar esse tipo de coisa. Se fosse assim, né? Se fosse liberdade de expressão, fosse do jeito que eles estão falando aí, eu não, mas qualquer pessoa poderia desejar a morte dos índios, por exemplo. Me perdoe, viu, indígenas, eu estou só dando um exemplo. Ah, mas é liberdade de expressão, eu não gosto de índio, eu quero que eles morram. Isso é liberdade de expressão? Não, isso é crime. Você que deseja isso tem que ser preso. Ok? Então, a liberdade de expressão, ela tem que respeitar o espaço do outro. Essa liberdade, ela tem limites, ok? Não deixemos que pensamentos que começam aqui sejam alimentados. Não deixemos que uma erva daninha que começa a crescer, não deixemos que ela evolua. Porque se esses pensamentos, um Zé doidinho que está falando, é só se a gente deixar isso se multiplicar, depois a gente pode não conseguir mais controlar. Certo? Então esse é o meu recado.
Cuidado com liberdade de expressão, cuidado com o que você diz, pensa antes de falar. Valeu? Abraço, até o próximo episódio. Lembre-se, é igual a Netflix, é um episódio por semana, tá? Valeu, abraço. Fui.